Estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV. Estamos conversando com o promotor de urbanismo e meio ambiente, doutor Dauri. A gente estava falando sobre o VLT no bloco anterior. E o senhor estava até explicando com relação a essa promotora. Então, nós temos, no caso do VLT, a atuação integrada de dois promotores, né? Na verdade, mais de 2 promotores. O Ministério Público montou um grupo especial para agir na área ambiental. Esse grupo, diferente dos promotores locais, que são cargos fixos, né? Inclusive o seu. Inclusive o meu, com as garantias legais e tudo mais. Ele criou um grupo de atuação especial com promotores designados pelo Procurador-Geral, são cargos de confiança do Procurador-Geral, integrados por promotores da região. As 2 colegas que integram esse grupo hoje são a promotora de Urbanismo e Meio Ambiente de Bertioga e a promotora de Urbanismo e Meio Ambiente de São Vicente. E que é interessante desse grupo é que ele não age por provocação. Então, em determinados assuntos, para que não haja aquela questão de escolha, ele age independente de provocação. E um dos assuntos são os empreendimentos sujeitos a licenciamento por estudo de impacto ambiental. São aqueles... Que é o VLT, por exemplo. O VLT, por exemplo. Então, independente de alguém reclamar do VLT ou de qualquer outra obra sujeita a licenciamento por estudo de impacto ambiental, toda vez que há uma obra dessa em licenciamento, seja no IBAMA, seja na CETESB, o Grupo Especial de Atuação do Ministério Público instaura uma investigação formal. Para acompanhar o licenciamento. E os promotores locais, principalmente isso acontece quando há algum problema, participam dessa investigação, até porque esse grupo atua na área ambiental e não atua nas áreas de patrimônio cultural e de urbanismo, né? Então, no caso do VLT, é um exemplo muito típico, porque se instaurou o inquérito para acompanhar este licenciamento. Como o licenciamento dizia que o VLT ia transitar pela antiga linha férrea. Linha férrea, exatamente. O próprio estudo indicava que não haveria impactos de natureza ambiental, seja para o meio ambiente natural, seja para o meio ambiente artificial. O estudo lá atrás mostrava isso. O estudo da própria MTU, o órgão ambiental, nas suas análises preliminares. Isso. E por quê? Simplesmente porque estava trocando um modal ferroviário pesado e a diesel por um modal ferroviário leve, ferroviário sobre trilhos e elétrico, ou seja, com diminuição da poluição atmosférica, com diminuição de ruído e com diminuição de vibração, né? Ou seja, com melhoria da qualidade ambiental por onde o VLT passaria. Eu morei durante muitos anos ali no Campo Grande, do lado da linha férrea, conhecia bem o que era o trânsito de trens pelo local. Então, o Ministério Público, inclusive, não se preocupou muito com esse licenciamento ambiental. É uma obra importante para toda a região. Sim. Não causaria impactos ambientais. Mas, no curso da investigação... houve a mudança do traçado. Houve a mudança do traçado, né? Então, o Ministério Público pediu informações a respeito do porquê da mudança do traçado. E essa mudança do traçado surgiu a partir de discussões na Câmara de Vereadores de Santos, por conta da transferência de terrenos do município para a MTU para poder acomodar a obra. Pedimos informações para o município e para a MTU, é claro, e ambos informaram que essas modificações se davam para uma adequação do sistema viário para melhorar o fluxo de veículos em relação à obra. Os atos administrativos praticados pelo poder público têm presunção de veracidade, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, acreditar neles. O procedimento continuou se acompanhando o licenciamento ambiental e nesse intervalo de tempo foi emitida a licença prévia do empreendimento. Foi quando começaram as obras. Licença prévia, não, a licença prévia diz que o empreendimento é viável, ou seja, ele pode acontecer. Depois há uma segunda etapa, que é a de licença de instalação, que autoriza o início das obras. A licença prévia, ela saiu exatamente como estava o estudo original, né, inclusive citando o documento que era no traçado da linha férrea. Que era no traçado da linha férrea, né, a surpresa foi que, quando se divulgou a licença de
a expedição da licença de instalação, agora no final de 2012, né, chamou-se muita atenção para parte do projeto que era visivelmente contraditório. Né? Qualquer leigo, qualquer pessoa que mora em Santos sabe que aquilo era inviável. Vai para o meio, né, da Avenida Francisco Glicério. A entrada dele, da Francisco Glicério para a Conselheiro Neves. O que estava sendo proposto naquele momento é algo inimaginável para qualquer pessoa que mora em Santos. Não precisa ser engenheiro, promotor, o que for, né? Porque sabe que não comporta. Então, de imediato foi esclarecido que aquilo era um estudo inicial, que a segunda fase ainda ia ser licitada e ainda ia ser conversado com o município, que aquilo era só um esboço, né? Mas isso chamou atenção porque não se faz a interligação de duas linhas sem que hajam estudos de trânsito, que a primeira fase do estudo ambiental indicava que deveriam ser realizados, que com a informação do município de que aquelas alterações estavam sendo feitas para a melhoria do sistema de trânsito, também tivesse sido feito. E qual foi a surpresa ao receber toda a documentação do processo do estudo de impacto ambiental da CETESB, que não constava um único documento, um único estudo relativo ao essencial de uma obra viária, que é o estudo de trânsito. Em outras palavras, o VLT, nesse trajeto aí, ele não contribuiria com o trânsito. Pelo contrário. Não é que contribuiria ou não. Não se fez estudo para saber o quanto contribuiria, se contribuiria, se seria positivo, se seria negativo, se mudar o VLT da linha férrea para o centro da avenida traria alguma alteração ou não. Nós fizemos, então, diversas reuniões com a MTU e a CETESB, e a CETESB interrompeu, não foi o Ministério Público, a CETESB interrompeu a licença de instalação, determinando que o mínimo do mínimo, que era fazer os estudos de trânsito, fossem feitos antes de prosseguir as obras nessas áreas. São esses estudos que parecem que estão datados de 5 de novembro para serem apresentados? Isso, esses estudos a MTU está realizando, né? Para tentar demonstrar o que isso colaboraria ou não. Paralelo a isso, o Ministério Público também ouviu os seus técnicos, tanto no setor de transporte como no setor de arquitetura, para tentar saber quais seriam os outros impactos possíveis advindos dessa obra, né? E um fato que chamou muita atenção era a mudança da qualificação urbana da área, principalmente no trecho entre o Canal 1 e o Canal 3. O que significa isso? Entre a atual Avenida Francisco Glicério, existe a linha da máquina, a linha férrea, que já está lá. A linha férrea, e depois da linha férrea, um jardim e uma rua ruas eminentemente residenciais, né? Essas ruas só perderam essa característica de ruas eminentemente residenciais nos lotes que são fronteiros a grandes avenidas, né? Então, eu indicaria o lote onde tem a concessionária da Kia ali no Canal 3, que tem frente para o Canal 3, então ele desenvolveu uma atividade comercial. O lote de uma igreja de frente à Avenida Ana Costa, que também ganhou um outro uso porque tinha frente para a Avenida Ana Costa, né? Uma padaria no Canal 2 que também ganhou outro uso porque está de frente ao Canal 2, mas tirando esses comércios específicos, né, ou atividades, a igreja não é comércio, o restante da via são vias absolutamente residenciais. Com a mudança de uso da avenida... E aí entra o urbanismo. E aí entra o urbanismo. Além de se criar uma via um pouco mais sinuosa, porque é evidente que o projeto não prevê a demolição do templo religioso, não prevê... da concessionária, da padaria. Criar uma via um pouco mais sinuosa, o fato da avenida passar por onde era o trilho vai
transforma aquelas residências com frente para uma avenida de grande fluxo de veículos. Entendi. Isso implica em mudança automática dos usos permitidos, porque passa a permitir qualquer uso comercial, né? Na verdade, tirando atividades poluidoras consideradas em outras legislações industriais ou atividades portuárias, sim, qualquer outro uso é possível, né? Aumenta o ruído, porque o ruído das avenidas é em torno de 70, 80 decibéis, de uma via local é de 50 a 60 decibéis, e aumenta a poluição atmosférica pela circulação de ônibus e veículos pesados, o que é permitido nessas vias e não é permitido nas vias locais. Então, esses impactos que deveriam ter sido considerados no estudo de impacto ambiental não foram avaliados de forma alguma. Não houve nenhum tipo de análise a esse respeito, porque o estudo de impacto ambiental ele serve para a seguinte situação. Ele pega vários desenhos de um determinado projeto, então, o VLT passando na linha férrea, o VLT passando no centro da avenida, né, e compara esses projetos e diz, olha, e também não existindo o VLT, certo? O que acontece se não existir o VLT? Então, se sabe dos impactos negativos, é uma obra boa, ninguém é contrário ao VLT. Agora, e se com o VLT? Agora, com o VLT, qual que é a melhor opção? O órgão ambiental deveria ter analisado a melhor opção sob o aspecto de trânsito, sob o aspecto urbanístico, sob o aspecto de poluição, e nada disso foi feito. Se escolheu a opção do governo, que era uma obra de governo, né? E se aprovou a opção do governo. O que causou uma estranheza muito grande do Ministério Público, porque tudo estava se caminhando para uma questão de trânsito, foi uma nota publicada pela assessoria de imprensa da MTU. Aliás, uma nota não, foram duas notas, publicadas no jornal A Tribuna, em resposta a críticas dos moradores através de uma coluna lá chamada Tribuna do Leitor, aonde a MTU dizia que o motivo da mudança da linha era garantir que os lotes lindeiros ao sistema do VLT tivessem frente para a via pública. A justificativa para mudar o traçado. Para mudar o traçado. Já não era mais o trânsito, era a liberação dos lotes. Então, isso de fato causou espanto e um cuidado do Ministério Público. O espanto, porque todos nós, promotores que estão envolvidos nesse caso, eu, a doutora Almac e a doutora Flávia, somos moradores aqui da Baixada Santista, né? Então, nos pareceu, num primeiro momento, que o único lote beneficiado com essa situação era o Mendes Convention Center, né? Pedimos, então, que o nosso arquiteto viesse a Santos, estudasse as plantas da cidade para verificar se aquela ideia do promotor era uma ideia real. E, de fato, o único lote beneficiado, porque todos os outros lotes que não têm frente para a avenida, têm frente para outras avenidas, que é aqueles que eu já citei. A igreja, a concessionária, a padaria, todos eles já têm frente para uma via, inclusive vias expressas, o que não lhes prejudica o uso de forma nenhuma. Então, de fato, o único lote beneficiado pela obra é o Mendes Convention Center, que curiosamente também um pouco antes da divulgação do projeto, comprou uma faixa da área da então CPTM, né, para incorporar no seu patrimônio. Foi uma venda legal, diga-se de passagem, com licitação, mas quando já se sabia do projeto do VLT, este projeto que passaria ali em frente, ou seja, o empresário optou por ter o trem na porta do seu empreendimento, o Estado de São Paulo aceitou ter o trem na porta deste empreendimento. Quando eu digo na porta, é muro contra muro. Sim. Né? Porque havia área para não ser dessa forma. Mas o Mendes... Temos 1 minuto para encerrar o programa. Se o assunto mas o Mendes optou por comprar. E mais do que isso, essa transação comercial só foi efetivada depois que o projeto do VLT já estava protocolizado na CETESB.
Então o senhor acredita então, que... isso nos parece muito grave, né? Então, eu acredito que dificilmente os estudos vão demonstrar que o VLT trafegando pelo centro da avenida trará melhoria ambiental do que ele trafegando pela linha original, e também fica difícil explicar para a população por que no trecho entre o Cana 1 e a Conselheiro, ele passa no centro da avenida, e entre a Conselheiro e o Cais, ele vai ficar enclausurado entre as casas, né? E não passando no centro da avenida, na continuidade da avenida. Doutor Adriano, chegamos ao final, temos mais assuntos, muitas perguntas. Esse é um tema específico para que a gente possa esclarecer a população. Agora, o que a gente espera é que com essa decisão não para as obras de São Vicente, né? As obras de São Vicente e VLT, elas continuam ou serão prejudicadas? Não param as obras de São Vicente, não há nenhum impedimento para a continuidade das obras entre a Conselheiro e o Porto, né? E veja bem, também não haveria nenhum impedimento para construir o VLT se fosse no trajeto no trajeto original, nenhum impedimento. Tá certo. Né? No outro trajeto eles querem mudar, que demonstrem que é possível mudar. Queria que o senhor retornasse mais vezes aqui, até para informar a população. Quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Nada, que isso. Doutor Dauri, ele é promotor do meio ambiente, conversando com os nossos telespectadores sobre temas importantes de obras que mudam a característica da nossa cidade de Santos. O Hora Geral está de volta amanhã, tá certo? Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Um abraço forte para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Muitas